É bom estar lá de pessoas que conhecem. Secretário-geral da ONU. Até hoje não veio um judeu. Até hoje não veio um judeu. Aí eu quero que vocês vejam um texto ali de Apocalipse 7, 4, 8, onde fala da listagem das tribos que serão reunidas por Cristo depois do arrebatamento para fazer a missão. A missão que eles deveriam ter feito lá atrás, quando Jesus veio até eles da primeira vez. Veio para que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aí Paulo nos chama de jambuzeiro bravo e enxertado na videira. Os judeus não receberam, nós recebemos, de muito bom grado, e estamos com ele até hoje. Mas vejam, ao Jesus arrebatar a igreja, um grupo de judeus vai ser agrupado em torno dele, para evangelizarem aqueles que ficarem aqui. E eles passam uma lista, veja só, e eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados. Que aí tem seitas, né, como por exemplo o Testemunho de Jeová, se confunde com isso aqui e diz para muitas pessoas que no céu só cabe 144 mil pessoas. Por isso eu digo para você, vem para cá que o céu é maior. Lá já está lotado, aqui tem espaço ainda. Lá só cabe 144 mil. Quem são os 144 mil? O próprio João diz, não precisa inventar. E ouvi o número dos selados, eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, ficou ruim ali de ler, Zebulon, Benjamim e José. Não tem Efraim, mas Efraim é substituído por José. Tem Manassés e tem José. Seria Efraim, foi colocado José. É um mistério de Deus. Mas existe um nome que não está aí. E isso é um mistério. Isso é um mistério grande. Existe um nome que não está aí. Cadê o tribo de Dan? Onde está Dan? E aí eu volto com vocês lá atrás, nas profecias de Jacó, quando estava próximo à sua morte, a característica que ele dá acerca de Dan, que é muito curioso. Veja só, Gênesis 49, 16 a 18 diz: Dan julgará. Não diz julgou, ele não diz julga, diz julgar futuro. O que é julgar nesse contexto? Por exemplo, livro dos juízes. Os juízes de Israel, o que eles eram? Eles não eram magistrados, não era juiz de direito, eles eram líderes. Era um termo aplicado a líder naquela época. O juiz lidera militarmente, lidera de certa forma politicamente também, era um líder. E aqui a serva de Dan diz: Dan julgará para o futuro. Olha só o que diz mais: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares. É muito curioso isso aqui, porque lá no começo Deus disse: da semente da mulher virá esmagará a cabeça de quem? Da serpente. Essa de morderá o calcanhar, porque esmagará a cabeça. É isso que é dito acerca do diabo. E é isso que é dito acerca de Jesus, da semente da mulher. E agora Jacó, inspirado por Deus, caracteriza Dan como a víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo, derrubando o cavaleiro. E Dan não é mencionado no chamado das tribos para o grande evangelismo. É possível, veja, isso aqui é uma inferência, tá? Eu não estou passando uma doutrina bíblica aqui, estou passando uma inferência em cima dos textos. É possível que o anticristo se levante como um descendente, um remanescente da tribo de Dan, ainda na terra. E é curioso que entre os ministros gerais da ONU ainda não teve nenhum judeu. E aí talvez esse judeu tenha legalidade entre os seus compatriotas para levantar o templo, adquirir aquele terreno, remover a mesquita de Al-Aqsa, levantar o templo, empreender essa política de amizade com Israel, atrair Israel para si. Só que no momento oportuno, ao final dos primeiros 3 anos e meio, como Daniel diz, a abominação da desolação virá e tentará se instalar aonde? No lugar santo. Quando ele adentrará ao templo, isso é uma inferência, uma possibilidade, adentrará ao templo exigindo adoração não a Deus, mas a si mesmo. Adoração a si. Ok? E aí quando os judeus então rejeitarão, e se abaterá sobre eles a chamada grande tribulação, acerca da qual Cristo disse: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ai das
grávidas naquele dia. E nós vamos ver um texto aqui onde João vê um anjo que traz uma régua. Ele mede os santos, o lugar santo dos santos, e diz: deixa o pátio externo para os gentios, para ser pisado pelos gentios. E dá também os 3 anos e meio, que serão os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, quando Israel será cercado, será apertado. E Cristo virá, mas aí já é um tema para outra abordagem. Então temos aí o texto e temos Paulo escrevendo. Isso aí eu já abordei aqui acerca de Paulo falando do iníquo, né, que se levantará quando então houver autorização para ele se levantar. Isso aqui também eu já abordei, eu vou seguir, acerca do diabo e acerca do falso profeta. As religiões que estão sendo unificadas, também já abordei, também já deixei isso bastante claro. Pode passar? O que é o sincretismo? As religiões sendo agrupadas em torno da adoração do anticristo. Diga para mim, quem é que fala de arrebatamento na atualidade? Quem é que fala de arrebatamento? Poucos. Até dentro da igreja cristã, poucos grupos falam de arrebatamento. Então o arrebatamento vai ser surpresa para muita gente. Muita gente. Então muitos líderes religiosos não vão ter uma explicação para o arrebatamento. Por isso que hoje já começam a construir os anticristos diversos tipos de especulações. Por exemplo, a ufologia. Já existe uma área da ufologia que diz que pessoas vão ser removidas da Terra porque estavam atrapalhando o desenvolvimento. Estavam atrapalhando o desenvolvimento. Então, será necessário remover pessoas da Terra. E aí, quando vier o arrebatamento, com certeza, essa será uma das desculpas. Que ETs vierem levar. Né? E aí, através deste evento que é chocante, este evento que abalará as estruturas de todas as religiões, você terá o falso profeta com um grande sermão na sua mão. Será o falso profeta com um grande gancho para pegar todas essas pessoas que estarão em dúvida. Ele agrupará todas elas em torno da pessoa do anticristo. Através disso, através desta grande oportunidade que ele terá com o arrebatamento. Veja só, dando continuidade. Isso aqui, fala sempre do globalismo. Não vou ler, pode seguir. Isso, pode seguir. Isso aqui é sempre do globalismo específico e premeditado para unir as religiões do mundo no seu livro Neo Genesis, Shaping a Global Spirituality. Miller não esconde sua agenda. Ele explica como seu antecedente católico o levou a por fim abraçar o budismo, a religião ateia do antigo secretário-geral da ONU, Hu Tang, que foi seu superior imediato na ONU por muitos anos. Miller diz que um governo mundial liderado pela ONU e uma religião global são a única esperança do homem. Quem está dizendo isso? Robert Miller, que está, por exemplo, à frente da chamada Religiões Unidas, United Religion, que é dos braços da ONU. Unificação não somente política, social, unificação religiosa, através da promoção do sincretismo. E aí nós temos aí, por exemplo, o neopaganismo. Muitas pessoas na atualidade trazendo de volta cultos pagãos, pré-cristãos, que haviam sido banidos pelo evangelismo, haviam sido banidos pela propagação do evangelho, estão sendo trazidos de volta. Igrejas sendo reunidas no World Council of Churches, que reúne as igrejas em torno de uma liderança global também. Nós temos aí, por exemplo, símbolos religiosos sendo unificados. E aqui quem assistiu, procura depois. Quem não viu, procura inauguração do túnel na Suíça. Inauguração do túnel na Suíça. Isso aqui é um cerimonial completamente pagão, bancado pela ONU. E aqui temos figuras importantes que promovem, figuras importantes que promovem aí a questão da ONU. Nós temos aqui, por exemplo, Aleister Crowley, que foi, vamos dizer assim, forneceu muito de ideias para uma grande banda que existiu tempo atrás chamada Beatles. Os Beatles. Inclusive ele é homenageado em uma das capas dos Beatles. E nós temos, por exemplo, Aleister Crowley como um dos grandes bruxos do tempo dele, tá certo? E nós temos a música Imagine. Pega a letra dela e dá uma lida para você entender qual é a agenda do anticristo para o seu governo. Nós temos aí, pode passar, a questão da maçonaria. Na maçonaria,
Você tem diversos graus. Você tem a maçonaria mais religiosa, que por exemplo o rito de York, rito escocês. Você tem uma maçonaria mais deísta, que é o rito francês. E dentre esses grupos de maçonaria, você tem os escalões. Então as partes mais baixas, e muitos de vocês ou receberam ou vão receber convite da maçonaria. Por exemplo, muitos engenheiros recebem convite. Meu pai já recebeu convite da maçonaria. Tá certo? O que nós estamos fazendo aqui? Promovendo ódio contra a maçonaria? Não. Não estou dizendo para você atacar maçom, não estou dizendo para você agredir maçom, não estou dizendo para você não se relacionar com maçons. Cristo não foi assim, velho. Cristo se relacionava com todo mundo. Cristo se relacionava com prostitutas, com pecadores, com chamados publicanos. O que é uma coisa mais odiada do publicano? O publicano era o funcionário público de Roma. Levi trabalhava na alfândega, então cobrava impostos para o Império Romano. Os judeus tinham preconceito. E sabe o que Jesus fez? Chamou ele para ser apóstolo. Chamou ele para ser apóstolo. E foi comer na casa dele e causou escândalo. Então a igreja não está aqui para combater grupos. A igreja está aqui para falar a verdade em Cristo Jesus. Então a verdade em Cristo Jesus é que este grupo, a maçonaria, contra o qual nós não temos nada contra, nós estamos aqui para atacá-los, mas para dizer a verdade. A maçonaria é uma das promotoras dessa religião mundial. Você pode entrar na maçonaria com a religião que você quiser. Não existe problema, você pode participar lá com a religião que você quiser. Só que quando você vai ascendendo nos degraus da maçonaria, em determinado momento você passa a ter como principal deidade Gadu, o que eles chamam de Gadu. Aquilo que aparece nos símbolos dele, pode passar. Aqui, ó, o G. Eles dizem que isso aqui é a geometria do universo, o grande construtor do universo, e chamam em alguns momentos de Gadu. E é na verdade um ídolo, é na verdade uma deidade que está se colocando, centralizando todas as outras religiões, todos os outros credos, todos os outros deuses e todos de si. Então esse já é um exercício para a religião do anticristo. Já é um exercício para arrebentar com a fé individual das pessoas e ligá-las numa religião única, a um Deus só. Esse Deus que será o anticristo. Veja, sequência. Aqui símbolos da maçonaria, pode passar? Passa mais um. Se a maçonaria fosse algo fraco, se não fosse algo relevante, como é que eles colocariam o símbolo deles, o símbolo Illuminati, que é uma das alas da maçonaria, a maçonaria alemã? Como é que eles colocariam o símbolo deles na nota de dólar? Você acha que qualquer grupo pode ir lá e colocar a imagem que quiser? Não. A maçonaria hoje, o grupo Illuminati, vamos dizer assim, que a internet quer dizer que é um grupo extinto, mas que na verdade ele muda de nome, muda de características externas, mas segue com o mesmo poder, segue com a mesma influência. Eles hoje têm um grande poder, tanto nos Estados Unidos quanto na questão da ONU, tá certo? Exerce grande influência. Nós temos, por exemplo, esse livro aqui, que eu recomendo a todos comprarem, o livro de Alexandre Costa, Nova Ordem Mundial, fala, por exemplo, um pouco acerca dessa revolução causada por esses grupos de poder, esses grupos que controlam, tá certo? A economia, controlam a política e que se reúnem entre si para estabelecer agendas e cumprirem as suas agendas, estabelecendo as suas agendas a partir de cima e impondo a nós que estamos embaixo, na pirâmide, a pirâmide da sociedade. Então eles estão a parte de cima porque governam, dominam e estabelecem aquilo que será imposto àqueles que estão embaixo, a nós. Nós temos, por exemplo, esses grupos que estão trabalhando já para esse tipo de implemento. Pode passar? Isso aqui é algo muito curioso que eu encontrei, chamado Pedras da Geórgia. Aqui tem diversas línguas falando acerca de um texto, e basicamente o que esse texto diz: logo após o anticristo quebrar o pacto durante os 3 anos e meio, dá-se ao início da grande tribulação, que foi anunciada por Cristo, que disse que se não fosse abreviada, ninguém sobreviveria. Nessa época será cumprido o programa que está escrito nas Pedras da Geórgia, o qual estipula um número ideal para a população mundial em 500. Nós temos hoje mais de 3 bilhões, de pessoas, se eu não me engano, salvo engano meu. E ele estipula aqui um número ideal para a população humana de 500 mil. Como é que eles vão chegar a esse número? Então, é um mistério, ninguém assume a responsabilidade por isso aqui. Isso aqui está lá, foi colocado lá e é um tipo de aviso. E ele estipula esse número de 500 mil, um número ideal para a população.
Como chegar a esse número, né? Dá sequência. Vamos lá. Após estabelecido no governo de um mundo plenamente globalizado, qual será a política do anticristo em relação àqueles que ficarem no arrebatamento e que rejeitarem o seu sinal, sendo encarados como subversivos ao sistema? Sequência, vamos lá. Aqui, ó, só quero ler aquele texto, ó, que está ali em cima. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui, o anticristo, sua manifestação. Pode seguir? Aqui, cavalo branco. O cavalo branco, alguns equivocadamente associam, eu já vi alguns pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas, tá? Nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, dispensacionalistas. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouco o que é isso. Alguns pós-tribulacionistas que dizem que a igreja não será arrebatada, que dizem que o arrebatamento é simplesmente algo alegórico, e que dizem que na verdade a igreja passará pela tribulação, o que eu não creio, associam esse cavalo branco, esse cavaleiro, à pregação do evangelho. Só que isso não tem base bíblica, não tem fundamento, porque diz que é uma pessoa, é alguém, foi-lhe dado, tem uma coroa, tem um arco, saiu vitorioso e para vencer. Então esse cavaleiro e essas características nunca foram associadas nem a Cristo, nunca foram associadas à igreja, nunca foram associadas a Deus, nunca foram ao longo da Escritura associadas. Então como é que em um lugar isoladamente agora nós podemos atribuir esse símbolo à igreja? Não tem condições, não tem base, não tem sustentação. Mas nós encontramos na história, por exemplo, nesse alto relevo aqui, que nos traz uma ideia, por exemplo, do que poderia ser Nimrod,